todos os dias, tá? Os horários, toda a nossa programação fica sempre aqui fixada no nosso mural e também no nosso site. A gente lembra que quem quiser estar passando pelo atendimento fraterno tem que sempre estar chegando com meia horinha antes, tá? Para poder estar conversando com calma. Que agora o passe, a gente lembra, né, que o passe à distância agora é só com cartãozinho que passar no plantão. Então, quem quiser estar fazendo esse trabalho, está conversando antes com a pessoa responsável no dia. Com relação ao nosso trabalho social, né, a gente lembra que a gente já está atendendo 87 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Então, desde já a gente agradece muito a colaboração de todos, né, e pedimos que sempre que possível também continuar nos auxiliando, porque está sempre precisando de alguma coisinha, né, para estar compondo a cesta, né? Então, todo item que compor a cesta que vocês puderem estar trazendo é sempre bem-vindo. As prioridades são essas ainda, né? Que o leite em pó, leite não, é arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, farinhas, né? Enfim, então, todo item não perecível que se puder estar compondo a cesta, a gente recebe com muito carinho e agradece desde já a colaboração de todos vocês. Agora, com relação ainda para a viagem, ainda tem a viagem agora para Araxá, né? Que vai ter um Araxá que vai acontecer agora de 7 a 9 de setembro, né? Está já tudo incluso o transporte, hospedagem, as refeições. Quem quiser estar vendo toda a programação direitinho, está conversando com a Sandra, pegando mais detalhes, né? O valor é R$900. Ainda dá para parcelar, né? Que ainda tem em 5 vezes, que ainda tem um tempinho, tá? A gente tem toda a programação aqui. Quem quiser depois estar conversando, é só ver direitinho com ela. Vale ressaltar, antes de iniciarmos o trabalho, com relação à importância do Evangelho no lar, né? Que a gente vem sempre falando, reforçando, que a gente sabe que é de suma importância, né? Esse trabalho a gente está fazendo em casa. Então, quem não souber fazer, ou quem não tiver alguma dúvida, é só estar conversando com o atendente, conversando aqui no atendimento fraterno, que a gente vai estar esclarecendo melhor, explicando direitinho, tá? A gente pede a gentileza, quem puder, estar desligando os celulares para poder aproveitar ao máximo a palestra, né? E aí acho que são esses recadinhos, né? Então é isso. Estão já sintonizados com essas energias de amor e de paz. Vamos nos tranquilizando e levando para o pensamento. Agradecemos ao Pai pela vida. Gratidão, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas, bem como por todo o auxílio, amparo e carinho que recebemos dos amigos da espiritualidade. A Ti pedimos, Pai, guie nossos passos, ilumine nossos caminhos e nos proteja de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Silvio vai conversar conosco sobre os desafios da vida contemporânea, né? Não sabe? Então, me mandou. Por favor, seja bem-vindo. É só me impressionar o texto. Seja bem-vindo, já vai até aqui embaixo, tá? Ficou bonito, adorei. Nem sei o que é contemporâneo. Paz de Cristo. Vou ajeitar aqui. Se a minha memória não falha, e ela tem falhado ultimamente, eu não posso ser rigoroso assim com ela. Ela já me ajudou bastante. Aliás, é uma das habilidades que a gente vem desenvolver nessa nossa encarnação, principalmente os mais jovens, né? Porque nós somos bombardeados com um número muito grande de informações e o nosso cérebro precisa fazer uma seleção e organizar essas informações, porque a gente aprende o que não esquece, né? O primeiro passo do processo de aprendizado é você não esquecer a informação que você recebeu. E a memória é uma ferramenta, não é? É uma habilidade, você treina a memória. Não existem pessoas que têm memória e pessoas sem memória. Existem pessoas que não treinaram a memória e pessoas que treinaram a memória.
como é a primeira existência que a gente está treinando a memória, nós tínhamos muito pouca coisa para guardar no passado e a gente vivia bem menos do que a gente vive hoje. É uma das habilidades que a gente tem que desenvolver nessa encarnação. Então, se a gente pensar do ponto de vista daquilo que a gente precisa melhorar em nós, memória é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E a minha memória, ela tem me ajudado bastante. E esse trabalho, né, de palestras também me oferece a oportunidade de exercitar. Então, algumas vezes eu sento aí e falo, preciso falar de alguma coisa, aí me vem uma história, uma coisa assim, que eu tento lembrar nome de personagem, o enredo da história, onde a história foi escrita, onde eu vi, quem contou. Isso é tudo memória. Então, voltando, se a memória não me traiu, o livro em que essa história foi contada, ou que ela, pelo menos eu tomei conhecimento dela, é o livro Libertação, que o André Luiz dita para o Chico. É um dos livros da série do André Luiz. Salvo engano, o terceiro também. Estou bem desconfiado da minha memória hoje, vocês perceberam, né? Nosso Lar, Mensageiros e Libertação. Libertação, missionários antes, né? Você vê como é que é? Verdade. Missionários e Libertação. Libertação conta a história do Gregório, né? Gregório é uma história belíssima, mas é um livro meio pesado, porque, na verdade, foi a primeira vez em que o André Luiz ele toca nesse ponto do poder que determinadas organizações que se situam em regiões espirituais de energia mais densa exercem, né, sobre espíritos desencarnados e encarnados. Então, quando o André Luiz começa a falar sobre essa realidade, que é uma realidade que permeia a nossa existência física, né? Nós temos hoje grupos, né, de espíritos encarnados que controlam, né, que exercem muito poder sobre a organização social, sobre a vida, impactam as decisões, as vontades desses espíritos, interferem diretamente na vida de muitos de nós. Então, essas organizações, elas existem dos dois planos da vida. Mas quando o André Luiz começa a falar isso, ele também, no final do livro, ele nos mostra o poder da força sutil do amor. Porque esse Gregório era um homem muito poderoso, era um papa, um espírito de um papa que havia desencarnado há 600, 700 séculos antes da história contada pelo André Luiz, e provavelmente século XIII, XIV, que o Gregório deve ter vivido, e ele que chefiava uma grande cidade no mundo espiritual, em que o principal objetivo era a justiça, Nós precisamos lembrar que a justiça, da forma que nós enxergamos a justiça dos homens, não é a justiça de Deus. O mecanismo é totalmente diferente. A nossa lei está baseada em punição, castigo, regras rígidas, né, praticamente tolhendo a nossa livre-arbítrio. Caso contrário, nós, espíritos primitivos, nem conseguiríamos conviver em sociedade. Então, a justiça, na verdade, essa pessoa é uma pessoa... Para usar uma coisa, achar que o Sérgio Moro é um espírito desenvolvido porque ele é um juiz e ele é justo é uma falácia, né? Um engano, né? Ele vai dar tanto trabalho quanto provavelmente Eduardo Cunha vai dar na espiritualidade. É o que acaba acontecendo, porque esses espíritos eles vão fazer o que no mundo espiritual? Eles vão fazer o que eles sabem: acusar, investigar, punir, sentenciar. E a gente sabe que Jesus não trabalhou exatamente com esse método, né? Esse método não é um método que, na verdade, faz parte da justiça de Deus. Na justiça de Deus não tem julgamento, não tem sentença, não tem punição. Eu gosto muito da historinha que o Pacheco conta do Marcos, que era um menino que se matriculou lá na Escola da Ponte. E a Escola da Ponte era uma escola organizada pelos alunos. Então, o regulamento interno, né, a parte disciplinar,
As regras, todas elas tinham sido discutidas pelos alunos, não eram impostas pelos professores. E os alunos, eles tinham uma reunião todos os meses em que os casos de indisciplina eram julgados pelos alunos. E o professor Pacheco, ele entendeu que nessa oportunidade, na qual os professores não participavam diretamente, apenas acompanhavam, os alunos tinham de ocupar papéis de promotor, de defensor, de juiz. E assim os casos de indisciplina eram julgados pelos próprios alunos. E eram todos casos muito simples, até o Marcos, esse aluno, mudar para essa escola. Quando o Marcos teve os primeiros dias de aula nessa escola, ele se mostrou um aluno totalmente refratário, indisciplinado, e a conduta dele totalmente incompatível com a conduta que era defendida por aquele código de disciplina criado pelos alunos. Então, por exemplo, ele se mostrou um aluno agressivo. Ele agredia os alunos na fila antes de entrar na sala de aula, dentro da sala de aula. Ele desrespeitava professores. Ele causava dano material ao prédio. Ele atacava pedra nas vidraças. Imagina, né? Então, ele foi contido até o dia dessa reunião que os alunos faziam. E no dia dessa reunião, a escola toda foi para lá, porque o Marcos seria julgado, né? E aí sortearam um aluno para fazer o papel de juiz, um aluno para fazer o papel de acusador e um aluno para fazer a defesa do Marco. Porque na justiça dos homens, essa estrutura é a que nós estamos acostumados. O juiz declarou, o aluno, né, declarou abertos os trabalhos, o promotor leu a acusação. Era muito fácil acusar o Marco tinha feito um monte de coisa errada. Então a acusação foi breve e incisiva, haviam provas contundentes, testemunhas de que o Marco era de fato um criminoso infantil, né? Ele era um aluno totalmente desajustado às regras impostas naquele momento. E lembrar que essas regras, elas mudam de acordo com o tempo. Já foi legal fazer escravos, lembra? Né? Já foi legal na Roma antiga usar o devedor como escravo para pagar a dívida, e não só o devedor, como a sua família. Isso já foi lei, né? Então a lei, ela vai mudando, ela vai se aperfeiçoando. Na lei, no regimento interno dos alunos, todos aqueles atos cometidos pelo Marcos eram considerados inadmissíveis e deveriam ser punidos por conta disso, porque a punição é a regra, né, estabelecida na lei. O aluno sorteado para fazer defesa, ele tinha um problema. Quando ficava nervoso, ele ficava gago. Então, quando ele assumiu a tribuna para fazer a defesa, ele viu todos os alunos da escola, mais os professores e o professor Pacheco, que era o diretor. Ele ficou muito nervoso e não conseguiu fazer a defesa do Marcos. Aí ficou aquele impasse. O juiz disse: olha, nós não podemos prosseguir com o julgamento porque ninguém pode ser julgado se não tiver uma defesa. Esse é um princípio bonito da justiça dos homens. Lembrando que, por exemplo, na Inquisição não tinha a figura do advogado de defesa. Na Inquisição só era o juiz, né, ou os juízes, quando era colegiado, e um promotor. E o acusado, ele podia fazer duas coisas. Ou ele podia abjurar, né, confessar e dizer que mudava de opinião, e aí ele teria a vida dele poupada, ou então confessar e ser executado, ou se manter em silêncio, ser condenado. Então não havia, se a pessoa era levada a um processo, ele seria acusado. Uma vez, eu sou advogado, né, e durante um tempo eu trabalhei na área criminal, e uma vez, numa das noites, eu fui levado para assistir um julgamento que é feito por uma desses tribunais que existem no mundo espiritual. E eles chamam esses espíritos, essas organizações de... Tem um nome agora, eu não vou me lembrar. Mas eles negam Jesus. Eles se referem a Jesus como cordeiros. Eles acreditam em Deus. E eles são muito justos. Eles trabalham para a justiça. Eles trabalham para punir os criminosos, né? Aqueles que infringiram a lei. Mas isso ainda é muito ligado à maneira que a gente entende a justiça aqui no plano físico.
E então, nessa vez que eu fui até lá, eu achei estranho justamente isso, porque tinha o promotor lendo a acusação e o juiz dando a sentença, e eu falava para o espírito que estava me acompanhando, mas e o advogado de defesa? Não tem ninguém que vai falar em favor dessa pessoa que está sendo acusada? Ele disse, não, nesses tribunais não tem defesa, não existe defesa. Só vai se discutir aí que pena que vai se aplicar, mas não existe a possibilidade nenhuma de defesa. Eram como eram os tribunais na Idade Média. Os tribunais na Idade Média eram assim, os tribunais de Inquisição funcionavam assim. Bom, mas daí tinha de dar um advogado de defesa para o Marcos. E o que aconteceu? O juiz perguntou para os alunos se alguém queria assumir a defesa do Marcos. Ninguém se manifestou, até que uma menina que estava... era o segundo semestre, o Marcos tinha transferido, já tinha sido expulso de outras escolas. Uma menina que estava no primeira série, né? Ela levantou a mão e falou, eu gostaria de fazer a defesa do Marcos. E todo mundo deu risada, ela era bonitinha, baixinha. Ela subiu na plenária, aquelas crianças que parecem gente grande, né? E ela disse assim, eu fiquei ali ouvindo o aluno que fez a acusação ler as coisas erradas que o Marcos fez. E fiquei pensando, se alguém aqui ajudou o Marcos em algum desses momentos, se alguém aqui ajudou o Marcos, porque eu acho que o Marcos ele não precisa de ser julgado, ele precisa de ajuda, E quem é aqui que ajudou ele? Para que ele não cometesse os erros que ele cometeu? Quem foi que confiou no Marcos? Quem foi que conversou com ele, procurou se aproximar dele? Porque normalmente dessas pessoas a gente não quer se aproximar. Francisco de Assis, que foi quem melhor entendeu, um dos que melhor entendeu a mensagem de Jesus, a tradição da literatura católica conta a história do lobo de Gúbio, que era um lobo que atacava a cidadezinha de Gúbio, uma vilarejo, e que todo mundo tinha medo, todo mundo se trancava nas casas, porque no final da tarde ele subia num monte e ficava observando para ver se as pessoas saíam para poder atacar. E as pessoas com medo se trancavam dentro das casas. E aí o que acontecia? Elas ficavam na janela observando para ver se ninguém desatento saía para o lobo pegar. Era tipo meio um Datena, né? A gente achava o máximo que alguém caiu da janela, alguém foi assassinado. Naquela época as pessoas ficavam, elas tinham essa capacidade de olhar para coisas que não eram boas, né? Olhar para coisas que não deram certo e aquilo chamar a atenção das pessoas. Não por aprendizado, reflexão, apenas por curiosidade, uma curiosidade estranha, mas era assim naquela época. E então, Francisco, numa tarde, entra pela ruazinha principal e começa a se dirigir ao encontro do lobo. Aí as pessoas gostavam de Francisco, começavam a gritar, Francisco, Francisco, o lobo. Dizendo o seguinte, o lobo vai te agredir. Mas o lobo tinha a ignorância, o instinto, o desconhecimento a respeito de coisas que Francisco sabia. Francisco sabia mais. A natureza de Francisco era diferente da natureza do lobo, e a natureza de Francisco era superior à natureza do lobo. Você não tem medo daqueles que são criminosos e violentos? Bom, o medo vem do desconhecido. Se eu consigo enxergá-los na verdade como eles são, o medo desaparece porque a gente só teme aquilo que a gente não conhece. Então, quem são os criminosos? Espíritos em processo de aprendizado, que se encontram, que são da mesma natureza de todos nós, e que se encontram em um estágio evolutivo diferente do nosso. Nós já sabemos coisas que eles ainda não sabem. Se eu vejo esses espíritos como irmãos meus, na nossa natureza, e questiono qual é a finalidade, qual é a razão deles estarem convivendo no mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo espaço físico do que eu vou chegar à conclusão de que esses espíritos precisam de referências para poderem mudar.
Como é que eu vou mudar se eu não conheço nenhuma referência, nada diferente daquilo que eu sei? Então eles convivem conosco para que eles possam aprender com nós. Agora, se eu vou agir da mesma maneira que eles agem, o que eles vão aprender comigo? Se em relação a eles eu for egoísta, eu me afastar, eu me defender, eu lidar com desconfiança, com punição, com castigo, na justiça de Deus, apenas o amor é utilizado como ferramenta de reeducação espiritual. Não existe na justiça de Deus, na lógica divina, né, castigo, punição, repreensão. Existe a lei de causa e efeito. Você joga uma bolinha azul, volta uma bolinha azul na sua mão. Mas isso não é um castigo, é consequência. E ainda quando volta a bolinha azul é o seguinte: Deus está contigo. Você vai receber tanta ajuda, que você vai ser capaz de suportar a dor que você vai ter de sofrer por consequência dos erros que você cometeu. E depois disso tudo, enquanto isso estiver acontecendo, você vai ter a oportunidade de aprender lições a respeito de você mesmo, que lhe serão úteis na continuidade da tua jornada. A vida continua para todos nós. Para todos nós. Tem sido difícil para todos nós esse período em que a gente se encontra muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Temos ainda muito o que aprender, todos nós. E espíritos vinculados à Terra fazemos parte de uma família espiritual. Nós vamos chegar todos nós juntos, não é uma corrida. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. E nós espíritas, muito provavelmente, temos uma responsabilidade nesse processo todo. Porque se nos é dada a possibilidade deste discernimento, né, dessa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esses espíritos que estão na nossa retaguarda, e é uma responsabilidade de retribuição, porque nós já fomos muito auxiliados nesse processo todo. Ontem eu estava conversando com o pessoal na sopa, indo para a sopa, eu estava procurando recordar alguns textos. E um dos textos mais importantes que já foram escritos e que chegaram até os dias de hoje, para nós espíritas cristãos do século XXI, foi o trecho de uma carta que Paulo escrevia para uma comunidade cristã dos tempos antigos. É um texto muito conhecido, mas nem sempre ele é percebido na sua amplitude. Eu quero dizer que muitas vezes ele parece mais poesia do que, na verdade, uma lição que precisa ser explicada. E eu vou dizer a razão disso. Esse texto, esse trecho dessa carta, ela foi inspirada a Paulo por Estevão. Estevão foi um espírito, né? Para se ter uma ideia, ele reencarnou, ele fez reavivar o espiritismo, a época da fundação da Casa do Caminho. E depois ele parte para o plano espiritual, junto com Abigail, para apoiar Paulo de Tarso, né? Que seria uma das figuras mais importantes da formação do cristianismo primitivo. Muito do pensamento cristão romano, ele é possível, ele é alicerçado nas ideias de Paulo. E o fato do cristianismo ter rompido as barreiras do judaísmo é responsabilidade, é tarefa executada por Paulo. Só que Estevão, os espíritos contam, naquele momento estava inspirado pelo próprio Cristo. Então esse texto é um texto de Jesus. De Jesus. E ele fala coisas assim, definitivas, né? Seria um texto que deveria ser estudado por nós. Uma existência só não seria suficiente. É meio assim como, poxa, é isso que eu vim aprender, né? Porque primeiro ele nos alerta a respeito da possibilidade, da realidade e do amor,
na nossa existência, na nossa vida. Depois ele explica o que é amor. E depois ele fala coisas muito importantes, né, que estão por vir. Então ele é... Ainda que eu fale... Vou compartilhar com vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor em minhas palavras, elas serão como um sino colocado no alto da torre de uma igreja que não produz som algum. Está lá, mas ninguém ouve. Sabe, você passar do lado de uma igreja que tem uma torre, que tem um sino, mas o sino não toca nunca. Não me alcança. Eu não percebo. Por quê? Porque muitas vezes as nossas palavras não têm amor. Aí eu falo com meu filho todos os dias, aí eu falo com meu marido todos os dias. De uma frequentadora lá da casa falou: eu já falei tantas vezes para o meu marido parar de beber. Eu falei: tem amor nessas palavras? Parece mais correção do que amor, né? As pessoas não mudam porque existe uma lei ou existe alguém que diga a elas o que elas devem fazer. Jesus dizia: olha, segue o teu caminho, trabalha, ponha-se de pé, tenha fé. Mas ele não dizia faça A, faça B. Não. Nós devemos fazer o evangelho? Sim. Mas existem pessoas que vivem bem sem fazer o evangelho no lar? Existe. Então você precisa fazer o evangelho no lar? Não sei. Eu faço. E eu tenho de fazer também? Não sei. Você precisa descobrir. Uma vez lá no João, uma moça falou: como é que eu faço para mudar? Eu falei: eu nem sei quem você é. Você sabe quem você é. Eu não sei nada da sua vida. Eu, na verdade, na maioria das vezes, não sei nem para a minha vida. Você precisa descobrir. Você precisa descobrir. Você pode ser o que quiser, mas tem de querer o que for. E aí você quer as coisas e faz. Algumas vão dar certo e outras vão dar errado. As duas são importantes. As que dão errado vão te ensinar uma maneira que você não deve repetir. Porque daí vira erro mesmo, né? O primeiro erro chama experiência, o segundo chama teimosia. Mas aí como é que você aprende a fazer coisas certas? Fazendo coisas erradas, diferentes, né? É como se nós fôssemos cientistas da vida. Vamos misturando as coisas. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Eu vou aprendendo com a vida. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender. Agora, como é que eu sei o que é para você? Então, as palavras usadas para dizer para as pessoas o que elas devem fazer, elas precisam ser ditas com muito cuidado. Minhas filhas, quando perguntavam para mim: pai, o que eu faço? Eu falo: não sei. Eu era honesto com elas: não sei. Pai, o que o senhor acha do meu namorado? Sei lá o que eu acho. É seu namorado, eu nem namoro com ele. Se eu te disser a respeito dele, eu vou te dizer a respeito da minha verdade, da minha ótica de pai. Tipo, não gosto. Porque é do meu ponto de observação. A gente não vê a vida como a vida é. A gente vê a vida como nós somos. E de onde nós estamos. A gente não vê as pessoas como as pessoas são. Nós vemos as pessoas como nós somos. E como nós estamos. Quando nós estamos bem, nós vemos as pessoas bem. E a vida bem. Quando nós não estamos bem, essa visão fica prejudicada. E aí como é que vai compartilhar a visão? Não sei. Como é que é o meu mundo é diferente? Porque nós somos diferentes. É assim. Não há, né, uma mesma maneira de ver as coisas. E quando você usa a palavra com amor, você precisa falar para o bem, falar para construir, né? Influir bom ânimo, segurança, coragem, falar o que é verdade, o que você sabe o que é verdadeiro, falar o que é útil, usar a palavra, né, para construir, para favorecer. Madre Teresa dizia: eu me preocupo como as pessoas estão ao partirem, depois de terem estado comigo, se elas estão melhores. O que nós provocamos nas pessoas com o uso da palavra? Porque muitas vezes a nossa palavra ela comunica os nossos pensamentos em algumas vezes são tão confusos. Sabe quando você termina uma discussão e fala: não devia ter dito isso, o que eu falei? Não sei. Não era isso que eu queria dizer. E a gente entende as coisas também de uma maneira
Pessoal, às vezes você usa a palavra e a palavra, pelo que ela significa, né, para a pessoa, ela atinge. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você ouve. A gente fala isso em direito. As pessoas ouvem. Então Jesus, naquela carta, ele começa a dizer assim, olha, cuidado com a palavra, né? Ela tem de estar carregada de amor. Tem de estar carregada de amor. E quando você percebe que você não é capaz de colocar amor nas palavras, reconhece essa tua fraqueza e silencia, cala. O silêncio é um sinal de sabedoria. Não um silêncio indiferente, mas o silêncio que reconhece. Eu não sei o que te dizer, sabe? E fala isso com o olhar. Eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui. Eu estou aqui do teu lado. E eu sei que isso vai passar. Eu sei que você vai entender. Eu sei que você vai estar melhor depois que tudo isso passar. Isso é só a primeira parte do... A gente podia ficar falando mais sobre isso. Aí ele diz assim, olha como as coisas aqui no mundo são tudo ilusão. Ele diz assim, ainda que eu consiga adivinhar as coisas que ainda estão por vir. Adivinhar o futuro. O dom de profetizar, que é tão valorizado até os dias de hoje, né? Se a gente consegue fazer uma profecia aqui do que vai acontecer o mês que vem, e eu volto aqui no mês que vem, vai ter 10 vezes mais gente aqui. Olha, ele sabe o que ainda não aconteceu. É um grande mistério que ainda está por acontecer. A gente se preocupa demasiadamente. Pessoas ansiosas são desesperadas por saber como é que as coisas vão ficar. Né? E como é que as coisas vão ficar no futuro? Quer que eu faça uma profecia? Vão ficar perfeitas, como hoje. Amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui a 100 anos, você vai estar passando pelo que você precisa passar e vai estar ao lado de quem você precisa estar, como é hoje. Isso é uma grande profecia. As pessoas não gostam desse tipo de profecia. Né? As coisas vão estar como você vai estar. As coisas vão ser como você será. E a única variável aí é o que você quer fazer. Quais as escolhas que você vai fazer. A respeito de como proceder, quais os hábitos que você vai construir, quais as imperfeições que você vai conseguir corrigir. É isso que vai determinar como é que as coisas vão ser. Por isso que ninguém com certeza pode dizer como as coisas vão ser. Porque tem coisas que a gente precisa fazer que são muito difíceis, que a gente ainda não está muito convencido de que deve fazer. A gente sabe, mas não se convenceu ainda. Ainda que eu desvende todos os mistérios, domine todo o conhecimento humano e tenha fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor no meu coração, eu nada serei. Eu me despedi tem uns 6, 7 anos da minha sogra, Dona Irene. Dona Irene não sabia, ela desenhava o nome. Né? Ela ficava meses sem pegar num lápis. Principalmente no final da vida dela, né? Era raro ela ter de escrever alguma coisa. Às vezes, quando ela tinha de escrever um telefone, alguma coisa assim, ela pedia para quem estava perto, olha, anota aí para mim. Duvido que a Dona Irene tenha completado mais do que 2, 3 anos na escola. E era uma escola rural, porque ela morava numa região rural lá de Campinas. Conheci poucas pessoas tão boas quanto ela. E eu já tive a oportunidade também de conhecer tantas pessoas com tantos títulos, tantos diplomas, tanto tempo de estudo, né? Tanta instrução, palavras bonitas. Que pareciam ter tão pouco para oferecer, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei num centro de Umbanda. E foi até engraçado, porque eu fiz escola na federação, tudo, e naquela época eu tinha um certo preconceito por não conhecer, né, a Umbanda. E
nós fazíamos um trabalho de caravana de rua na Cracolândia. O mentor do trabalho disse que eu deveria conhecer outras religiões. E eu saí conhecendo religião. E fui em diversas religiões, principalmente as evangélicas, pentecostais. Aí quando, num outro dia, estava fechando o trabalho, ele falou, por que você não foi na Umbanda? Quase fui deselegante, falei, mas a Umbanda não é religião, é um sincretismo, aquelas coisas que a gente aprende, né? Mas é tão próximo de nós, a Umbanda, né? Nós espíritas. Na verdade, a Umbanda ela nasceu porque esse movimento não foi absorvido pelo espiritismo, que à época era dominado pela intelectualidade, né? Essa é a história do nascimento da Umbanda. E eu fiquei bem assim, ainda não convencido de que estava certo, né? E eu, conversando uns dias, umas semanas próximas, um casal amigo nosso falou, nós estamos levando nosso filho, que tem um problema sério de saúde, numa casa de Umbanda pequenininha, aqui perto de casa. Nós estamos indo às sextas-feiras, que tem um trabalho de esquerda, mas eles têm reunião também às quartas-feiras. Eu perguntei e descobri essas coisas. Eu falei, bom, eles não estão indo de quarta, eu posso ir de quarta. Não tem ninguém que me conhece lá, não vou passar vergonha, né? Aí cheguei lá no centro, um pouco antes de começar, uns 10, 15 minutos, e aí começou o trabalho lá. E eu, mentalmente, comecei a falar, mas por que precisa dessas coisas, né? Essa música aí, vinha com incenso e as roupas, colar, a dança, tudo aquilo parecia para mim muito estranho, né? E eu criticando aquilo, achando aquilo, né, não só diferente, como, né, totalmente desnecessário. E o médium que incorporava o espírito que era, né, que comandava os trabalhos, o espírito chamado Sete Quedas, ele fez um sinal para a pessoa que estava comandando lá o canto, e eles pararam de cantar e bater. E os médiuns que já estavam em processo de incorporação já pararam também. Eu falei, Laia, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Aí uma moça que ajudava lá, tinha uma cerquinha com um portãozinho assim na frente, um balaúster bem bonitinho, mas não era muito grande não. Ela ficou olhando assim, daqui a pouco ela disse assim, menino kardecista, o Sete Quedas quer falar com você. Eu baixei a cabeça, falei, não deve ser eu, né? Não sou eu, sou kardecista, mas deve ter outro aí. Falei, o cara nem sabe que eu tô aqui, nem me conhece. Fiquei quieto lá. Aí ninguém se manifestou, ela voltou e ele deve ter dito a cor da camisa, alguma coisa, que depois ela voltou, procurou de novo e falou, você aí, menino kardecista, o Sete Quedas quer falar com você. Eu não sabia onde pôr a cara, eu não sabia se eu ia embora correndo ou se eu ia falar com o tal. Porque nós espíritas somos assim, a gente sabe da existência espiritual, mas se aparecer um espírito aqui, sai todo mundo correndo. Né? A gente não está habituado mais. Né? Então, eu fui lá falar com o médium, né, com o Sete Quedas. Aí o Sete Quedas disse assim, ele sempre me chamou de menino kardecista. Ele falou assim, menino kardecista, eu sei por que você está aqui e quem te mandou. Mas você volta para o teu lugar e não atrapalha, porque o teu pensamento é forte e está atrapalhando o trabalho. Então você volta lá quieto. Falei, tá bom. Eu voltei, fiquei pensando em receita de bolo de fubá, escalação do time do Palmeiras de 1967. Pensei um monte de coisa. Mas aí o que aconteceu? Chegou uma hora que era para tomar o passe. Né? Ele vinha, ele falava algumas coisas, falava uns 10, 15 minutos com o pessoal. Sempre falou coisas que em nenhum momento entrou em conflito com aquilo, com aqueles valores morais que a gente defende. De uma sabedoria, de uma simplicidade no uso da palavra, de uma clareza de raciocínio própria dos espíritos mais esclarecidos, mais sábios. Que era aquela coisa da Dona Irene. Você ia conversar com a Dona Irene, às vezes ela não falava sobre o que você estava perguntando e você parece que tinha encontrado a resposta. Às vezes ela não falava nada e você saía de lá melhor. Às vezes ela falava uma frase e você falava, ah, meu Deus, era isso que eu estava precisando ouvir. Aí ele terminou de falar, tinha um passe. Aí eu fiquei, bom, vou tomar passe, não vou tomar, fui tomar um passe. Era uma corrente, eu acho que dos caboclos. Ou preto velho, não sei. Era de um carinho, de uma gentileza, de um... Assim, me emociona até hoje lembrar a maneira como, né, o passe ocorre na Umbanda.
Foi a única casa de Umbanda que eu conheci, não sei se todas elas são assim. Mas eu fiquei tão encantado com aquilo, que aí toda quarta-feira eu ia. Um sábado ele veio para conversar comigo sobre Umbanda, contou a história da Umbanda, contou como eles trabalhavam com desobsessão. E aí depois, passou umas 2 semanas, ele me chamou de novo. Ele falou, menino kardecista, seu lugar não é aqui. Porque eu ficava pensando, bom, eles precisam me chamar para trabalhar, né? Eu preciso fazer alguma coisa que eu queria ficar. Aí ele falou, seu lugar não é aqui, eu não quero te ver mais. Aí eu fui expulso da Umbanda. O pessoal fala, você gosta da Umbanda? Eu falo, adoro, só que me expulsaram. Ele me chamava de menino kardecista não por acaso, né? Porque de alguma maneira o meu vínculo, e eu amo o kardecismo, acho isso. Existem diferenças que não são definitivas, mas são consideráveis entre a prática mediúnica, a maneira de encarar algumas coisas, né? Mas não existe essa... Existem entre nós diferenças, mas essas diferenças não nos tornam diferentes. Na essência, nós somos todos nós espíritos em processo de aprendizagem, né? Esse processo de reeducação espiritual. Bom, vamos voltar lá no Marcos, né? Não, vamos voltar no texto. Vou só terminar o texto. Olha, você vê, o texto não dá. A gente fica aqui hoje o dia inteiro, a gente não consegue terminar o texto da Carla de Paula. O peixinho vermelho, a história do peixinho vermelho. Mas deixa eu falar que horas são? É que eu não vejo o horário aqui, não. Tá. Não, vai dar. 5:11. Não, vou terminar a carta. A carta, porque é tão lindo, nós nem começamos direito. Olha as coisas que a gente faz. Lá no texto está assim. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, ou se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado em uma fogueira em sacrifício, se eu consumir todos os meus dias, a minha vida em favor dos outros, se eu não fizer essas coisas com amor, elas de nada me adiantarão. Sabe quando você vê algumas vezes as pessoas fazendo coisas certas, mas elas estão aborrecidas? É melhor não fazer. Minhas filhas, elas não gostam de lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Então, quando eu peço para elas, lava a louça, né, do almoço, elas vão porque eu pedi. Mas elas não gostam. Não adianta. Não adianta. Você não consegue fazer com que a pessoa aprenda a fazer alguma coisa que ela ainda não gosta, ela ainda não está convencida em fazer. Ser feliz. Tem gente que não acredita, não gosta. Chega uma pessoa que está envolvida em um processo de profunda tristeza e diz para ela, olha, você não prefere ser feliz? Não prefere ver o mundo de uma outra maneira? Não prefere se conectar com as pessoas que são boas ao invés das pessoas que te causaram dor? Você não prefere se conectar com as suas boas lembranças do que com as lembranças? Então, as coisas você tem de fazer com amor. Aí Paulo começa a falar do amor, inspirado por Estevão, inspirado por Jesus. O amor é paciente. Dá vontade de parar de ler, né? Porque quando você lê, logo de cara, paciente. Quer dizer, se tem uma coisa que a gente não é paciente, né? A gente não entende que tudo tem um tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O amor é paciente, é doce, é benigno. O amor é corajoso, não é orgulhoso, não busca os próprios interesses. O amor é verdadeiro, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. O amor não tem fim, as profecias sim. As línguas se calarão, porque o conhecimento humano tem o seu termo. Imperfeitas são as profecias e imperfeito é o conhecimento humano. Mas um dia, quando aquilo que é perfeito nos for revelado, tudo que é imperfeito desaparecerá. Brincamos com a vida. Somos crianças, agimos como crianças, mas isso vai passar. E quando isso passar, abandonaremos essas coisas de criança. Olhamos a Deus como alguém que olha num espelho e vemos então refletidas
apenas as nossas necessidades, mas um dia iremos ver Deus face a face. Conhecemos uma parte, mas um dia conheceremos toda a parte. Por agora, temos a esperança, a fé e o amor. Mas devemos nos lembrar destas 3 coisas, a mais especial, a mais excelente é o amor. Como é que a gente pode ouvir ou ler um texto desse e não ser tocado no coração? Sabe, isso faz acender uma luz no coração da gente. A bênção de sermos cristãos, de ter em Jesus um amigo, né? De ter em Jesus um mestre. Jesus é o nosso sonho, né? Como diz a poesia, é como um porvir risonho de um suave entardecer. Jesus é a nossa alegria, nossa paz, nossa harmonia, nossa força, nosso viver. E o Marcos? Bom, aí o Marcos ficou lá, olhando, todo mundo ficou olhando e a menininha terminou. O Marcos não precisa de um processo, ele precisa de ajuda. Nós precisamos montar um grupo para ajudar o Marcos. E os alunos todos concordaram. E o juiz sentenciou de que o processo estava suspenso e de que seria criado um grupo voluntário de alunos para ajudar o Marcos. E então, no dia seguinte, quando o Marcos chegou, ele era a mesma pessoa. Na fila, os alunos perceberam que ele ia brigar com o coleguinha da frente. Quando ele estava preparando um chute no coleguinha da frente, os amigos se aproximaram do Marcos e falaram: Marcos, o que você está fazendo? Você é uma pessoa boa, você não é uma pessoa má. Não faça isso, não. O Marcos ficou quieto. Na sala de aula, a mesma coisa. Na hora do intervalo, ele pegou uma pedra para tirar nos amigos. Marcos, não faz isso, você é uma pessoa boa, você não é uma pessoa má. Nós estamos aqui do teu lado. O Marcos ficava bravo. Não fazia. O Marcos mudou. O comportamento dele mudou. Ele percebeu que não estava sozinho mais. De que as pessoas se importavam com ele. Na verdade, muito da conduta dele era uma maneira dele chamar atenção. Uma atenção que ele não tinha. O Marcos era órfão, de pai e de mãe. Era cuidado com desleixo numa família substituta. Vivia todo tipo de miséria e de exclusão e nunca tinha recebido, né, nenhum tipo de atenção, de gentileza, de cuidado. O Marcos não era um criminoso que precisava de castigo. Era alguém que precisava de ajuda. Nunca mais esse tribunal se reuniu na Escola da Ponte. Aquela foi a última sessão de julgamento. Nós vamos viver num mundo em que não vão existir mais tribunais. Nós vamos viver em um mundo em que não vão existir mais cadeias nem hospitais. Todas essas instituições não devem ser defendidas por nós, devem ser respeitadas, porque exercem um papel muito importante para viabilizar a convivência entre espíritos que ainda precisam aprender a respeito da lei do amor. Mas a gente precisa ter um ideal. Não preciso disso não. Nós não precisamos disso. Vai haver um momento em que vão ser as nossas consciências que vão orientar as nossas decisões, os nossos relacionamentos e as nossas escolhas. E esse tempo está muito perto de nós. Nós já passamos por muitas confusões, durante muito tempo. A gente já anseia viver em paz. A maioria de nós são espíritos propensos ao bem. Mas ainda precisamos exercitar, criar o hábito. A gente ainda precisa prestar muita atenção para ser bom. E vai chegar um momento que isso vai fazer parte da nossa natureza. É um patrimônio que a gente está adquirindo. Que as nossas imperfeições não venham apagar a luz que se inicia a brilhar em nossos corações. Essa é a mensagem do livro do Libertação, porque quando o Gregório, com aquele exército enorme, ele se aproxima do pequeno grupo do qual o André Luiz fazia parte, o André Luiz, no livro, ele diz assim: eu não sabia o que ia acontecer, ficou com medo.
Os caras tinham uns bichos enormes, uns Tiranossauro Rex, armas, e eles eram meia dúzia de gato pingado que estava voltando lá, que tinha luz, mas e aí luz, né? Eles não estavam muito preocupados com a luz deles, não. E aí tem uma cena que o André Luiz descreve que é lindíssima, vale a pena ler o livro só por causa disso. Que é a chegada da mãe do Gregório. E aí é um recado para as mães, né? O poder do amor manifesto na maternidade é a coisa mais linda. Bom, nós filhos que já nos separamos das nossas mães, sabemos avaliar isso, às vezes até um pouco tarde demais, né? Mas é extraordinário, é extraordinário. Eu já contei para vocês que uma vez uma mãe que estava com um filho muito doente, numa UTI neonatal, pergunta para o Chico: Chico, meu filho vai ficar bom? O Chico diz: vai. Aí ela sai toda animada. Só que tinha um médico que sabia que a situação do menino era muito grave. O menino estava desenganado. Aí ele fala para o Chico: Chico, o Emmanuel falou alguma coisa para você? O Dr. Bezerra de Menezes? O Dr. Bezerra é tão especial que a gente não consegue nem falar o nome dele, Bezerra de Menezes. Fica parecendo muito íntimo. O Dr. Bezerra falou alguma coisa? Aí o Chico disse: não. Ué, mas como é que você fala para a mãe que o filho dela vai ficar bom? O Chico diz assim: quem sou eu para tirar a esperança do coração de uma mãe? Se o filho dela tem uma chance, a chance do filho dela está na fé da mãe. E o que ele fez? Ele fortaleceu o grande remédio, o amor cura, o amor de mãe cura. Na minha geração a gente ouvia, né, que a mãe quando dava um beijinho ficava bom, tá doendo, caía, batia o joelho, falava: vem cá que a mamãe dá um beijinho que vai ficar bom. Na nossa infância, na nossa simplicidade, a gente acreditava nisso. Mas por quê? Porque isso é real. Real. Principalmente dores do coração, né? Nossa, como nos dias mais complicados, como eu gostaria de ter minha mãe por perto. Só eu digo assim que as mães, elas dão sentido para o mundo, né? Quando o mundo não tem sentido algum. Parece que está tudo atrapalhado, e de repente você chega na casa da sua mãe, ou sua mãe entra no quarto, parece que fica tudo diferente. É o amor, né? É o amor. Como nós somos abençoados por ter. Porque tantos espíritos irmãos nossos não têm isso. Não tem essa emoção, porque não tem essa lembrança. Olha como a nossa responsabilidade aumenta, né? Como nós temos de fazer diferente, como nós temos de acreditar, de trabalhar, para poder compartilhar isso com todos, com todos. Nós temos um trabalho de gestantes lá na casa do Jô, e o Jô fala para nós: vocês só precisam dizer para as mães que elas estão num momento especial da vida delas e que elas precisam amar os filhos delas. Elas precisam ouvir isso. Elas precisam amar o filho desde o ventre, desde a gestação. Ah, mas um médico lá do posto de saúde falou que vai fazer uma laqueadura, que é um absurdo, que ela vai ter o terceiro filho com 20 anos e que ela mora num barraco, que ela não tem que ter filhos mais. Então, a sociedade diz para ela: olha, essa criança é indesejável. Vai tornar a tua vida mais difícil. Mas e daí que as coisas vão ficar mais difíceis? Vai ter mais amor. E isso vai te fortalecer, inclusive para passar pelas dificuldades. E aí vocês peguem o livro Libertação, quando chegarem em casa, e leiam a história do peixinho vermelho. Muita paz. Eu precisava de lenço, né? Tem. A água é pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Silvio, você começou falando, tudo bem? Tudo. Começou falando do Paulo, que ele foi responsável por conhecimento geral, né, disseminar o cristianismo na época dele. E existe um espírito também, que viveu contemporâneo a Paulo, que chama Inácio de Antioquia. Eu já ouvi falar, minha pergunta é bem sucinta por causa do horário, né? Se Inácio de Antioquia teve a mesma responsabilidade de que Paulo, mas
partindo para o Oriente, não para o Ocidente, como Paulo fez? Olha, eu confesso para você que eu não conheço muito a história, muito bem a história de Inácio de Antioquia. Eu li um livro que é Lucas, Médico de Homens e de Almas, que é um livro extraordinário que fala alguma coisa sobre Inácio. Mas o fato é que quando Jesus parte, existe uma divergência, inclusive, entre os espíritas, que aquele episódio da crucificação e de tudo aquilo lá estava programado. Eu sou muito resistente a acreditar nessa história. Eu penso que Jesus, podendo traçar um planejamento encarnatório, que ele não estava reencarnando aqui, mas a missão dele, ele iria coroar o projeto dele de frutos quanto mais abundantes possíveis. Tanto é que há 2000 anos existe uma referência a um problema de saúde do imperador e uma conversa particular entre ele e o senador Públio Lentulus, para que o senador fosse lá e dissesse para ele quem era mesmo esse tal Jesus, porque havia notícias de que ele curava os leprosos, e o imperador, ele era leproso. Então imagina, haveria oportunidade de Jesus ir para Roma, que era o centro do poder, e curar o imperador. Quantos séculos nós iríamos poupar de desencontros se de fato Jesus tivesse tido a possibilidade de chegar até esse ponto. Entretanto, como a vida de cada um de nós, as escolhas das pessoas que estão no nosso cenário reencarnatório interferem no nosso caminho. Nós podemos ser interrompidos, ou a nossa programação pode ser dificultada por aqueles que muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. E deve ter sido isso, na minha visão, que aconteceu com Jesus. E por isso daquela reflexão dele, no Getsemane, de dizer, olha, o que eu faço agora? É evidente que ele poderia mudar toda aquela realidade. Mas se ele fizesse isso, haveria uma guerra civil em Jerusalém na Páscoa. Ele é resistente a ir até Jerusalém todo esse tempo. Mas tinha uma característica de Jesus que era a confiança inabalável na criatura humana, em nós. Jesus confiava em todos aqueles do Sinédrio, em todos aqueles, porque o amor confia, Se existe uma possibilidade de você fazer o certo, eu vou confiar até o último momento. Maria diz que conversa com Jesus na noite antes da prisão e ela tem um sonho premonitório em que ela vê Judas traindo Jesus. E aí ela vai contar para Jesus que Judas iria traí-lo. Ele a repreende, ele diz, mãe, até o último instante ele pode se arrepender. Então Jesus não caiu numa armadilha. Na verdade, Jesus ele foi fiel ao princípio de confiança do amor. Ele confiou em Judas, tanto que ele diz assim para Judas, quando Judas vai indicar para os soldados quem ele era. Fala, faça o que você tem de fazer. Mas não era aquilo. O que ele tinha de fazer? Ele tinha de fazer o certo, de fazer o correto. Só que quando esse plano A ele se desfaz, é como na vida da gente, surge um plano B. E aí nesse plano B, esses espíritos assumem responsabilidades em todas as partes do mundo. Eu não duvido que Siddhartha Gautama veio para preparar e tem um papel muito grande nesse processo de evangelização do planeta. Eu não duvido não tenho dúvida nenhuma de que os primeiros filósofos, Platão, Aristóteles, todos eles construíram uma linha de pensamento muito próxima da de Jesus. Entretanto, o cristianismo ele tem detalhes que nós não conseguimos alcançar ainda como humanidade. Eu tenho uma irmã que ela é psicóloga e ela briga comigo às vezes, agora não mais, mas ela já brigou bastante. Eu dizia, por que vocês não estudam cristianismo nas universidades? Por qual razão? Eu já dei aula de comportamento humano nas organizações para um curso de administração falando de Jesus o semestre todo. Por quê? Você conhece algum administrador melhor do que Jesus?
com recursos nenhum, ele torna uma ideia, né, tão forte e capaz de conquistar 1/3 da população do planeta. Né? Então tem coisas no cristianismo que a gente ainda precisa aprender, mas muitos espíritos foram responsáveis para que essas ideias, essas sementes que Jesus plantou, elas pudessem chegar intactas até os dias de hoje, para que nós pudéssemos, com o discernimento dessa nova era, fazer com que elas germinassem e rendessem frutos. O cristianismo, ele passa por esses 2000 anos, né, na obscuridade da ignorância humana, para nos ser revelado nos tempos atuais, porque nunca foi tão necessário quanto ele é hoje. Né? Nós precisamos do cristianismo porque as soluções que a gente tem para os problemas antigos, da maneira como nós lidamos com eles, não funcionam mais. Você não consegue educar um filho na base da autoridade hoje mais. Você não consegue lidar com todos esses problemas de saúde que a gente lida hoje, se a gente não, com remédio e com médico. Não esquece. Você vai ficar tratando de sintoma e vai ficar doente a vida inteira. A gente vê as pessoas estressadas ficarem doentes porque estão estressadas. E aí fala, bom, mas vai cuidar da doença? Não, precisa cuidar do estresse. Aí primeiro você precisa aprender, olha, você não é ansioso, você está ansioso. Aí você precisa descobrir qual é a causa da sua ansiedade. Quer dizer, essa coisa essa é cristã. E eu não tenho dúvida de que muitos nos precederam para que a gente pudesse chegar até os dias de hoje. E nós somos muito gratos, somos devedores de todos eles, mas somos herdeiros, né, desse povo todo. Conhecer a história de vida dessas pessoas traz para nós uma responsabilidade que muitos não têm. Eu sou advogado, eu fico pensando, caramba, quando eu chegar do lado de lá, se eu tiver muita coisa errada para prestar conta, uma coisa que eu não vou poder dizer vai ser, eu não sabia. Não vou poder dizer. Tem coisa que eu leio e eu aprendo que eu falo, eu não devia ter lido isso, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Mas eu me interessei pela história, eu vou pesquisar. Eu já tinha ouvido umas 2, 3 vezes o nome dele. Não sei quem misturou um pouco, mas a história dele. É. Ele é do Oriente, né? É daquela turma lá do Lucas. É daquela turma do Lucas. Ele foi aquela criança que Jesus pôs no colo e disse... Ah, tá. Quem quiser... Se assemelha às crianças. Curioso. Picato. Agora, com os corações preenchidos de amor, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta e vamos envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos por aqueles que passam um processo de dor e que essas vibrações lhes cheguem, acalmando seus corações, lhes fortalecendo e desequilibrando. Vibremos pelos nossos lares e também pelos nossos familiares, para que toda essa luz, esse amor e essa paz os envolvam. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos e que possamos seguir os novos dias, envolvidos no Teu amor, na Tua luz e na Tua paz, fazendo o nosso melhor sempre. Que assim seja, graças a Deus.